Cheguei e hoje eu chego com um convidado mais que especial. E já aproveito para agradecer a Má, que mandou mensagem, me colocou em contato. Ela que também é bem especial aqui pra gente, que desenvolvemos a marca dela, né, a Florescência, tá aqui com a gente e em breve vai estar aqui no podcast também. E hoje então nosso convidado faz com que palavras flutuem no ar, encantem imaginação e transformem vivências literárias. Tiago Rocha, compositor, regente e um verdadeiro artista. Ele é o mestre por trás da Presto, a principal empresa de editoração de partituras e livros musicais no Brasil. Além disso, Tiago é o autor de livros de sucesso como Um Rim por um Trago e 8 Contos Previsíveis, e também está à frente da restauração digital de milhares de partituras no Instituto Música Brasilis. Tiago, seja bem-vindo. É um prazer estar aqui contigo. Muito obrigado, Léo. Por ter topado esse convite, né? Porque eu sei que também a sua agenda foi corrida, viaja bastante, mas sempre que está em Ribeirão, então encaixar então a gente foi está bem sempre importante. fazendo nada, fazer coisas importantes, mais importante. Muito prazer, é um prazer estar aqui realmente com você. E para a gente começar essa conversa de forma bem dinâmica, eu gostaria muito que você se apresentasse, contasse um pouquinho quem é o Tiago musicista, quem é o Tiago escritor, Tiago literário, Tiago editor, né? Porque eu acho que tem várias vertentes de Tiago por aí. Pois é, assim, minha biografia, carreira não fazem muito sentido como focos individuais e só faz um sentido nessa confusão toda que levou o menino do Ipiranga, em tempos mais tenebrosos do Ipiranga, mas ainda saudoso, fazer essas coisas que você citou com mais mérito do que tem, né? Imagina. Ô Ti, você, na nossa conversa, sugeriu o tema, eu achei que é um tema extremamente importante, né? E eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, né? A trajetória do Tiago criança, do Tiago jovem, do Tiago de hoje, como que esse Tiago foi se transformando e como a cultura, né? A música, a literatura, fez com que você caminhasse por um caminho que talvez dentro da sociedade que você estava inserida, né? da parcela da sociedade que você estava inserida, não era o caminho mais provável. Sim, não era para estar aqui, né? Assim, eu cresci numa família que não tinha pai e mãe da área de música, nem da literatura, assim, são pessoas trabalhadoras, mas que não da erudição, né? Uhum. E depois eu fui até descobrir que eu tive um bisavô que era maestro e regia a banda marcial de Brodowski, assim, em tempos que eu nem era nascido, mas teria que apostar muito na consanguinidade para acreditar isso, né? Minha entrada na música foi um acidente econômico. Meu pai foi comprar alguma coisa uma ótica no centro de Ribeirão, tinha lá um teclado por um pouquinho a mais de dinheiro e tinha que resolver um presente para um, presente para outro, aproveitou esse dinheiro a mais, veio ali o brinde e apareceu um teclado na vida. E aí você tá lá, você como criança, you have to play, né? É brincar e eu tocar, né? E começa esse interesse pelo instrumento, né? E a dificuldade de se manter nisso é porque o entorno não tem, você não tem isso na família. Então, assim, como criança, você tocar, estudar é chato, né? Uhum. É um estudo, ficar sentado. Um menino muito ativo, fazia diversos esportes. E a relação da hiperatividade esportiva com a música, para mim, foi total, porque a passagem para levar a música a sério, né, assim, de parte dos pais, foi para dar uma acalmada na outra área de esporte. Que na época eu fazia Kung Fu, e eu comecei a ir bem demais no Kung Fu. Meu pai ficou meio preocupado que estava virando ali um menino que vai ficando perigoso, né? Digamos assim. E aí resolveu me tirar do Kung Fu depois de um campeonato lá. Me colocou na escola que eu queria entrar e não colocava, dizia que não tinha dinheiro, mas de repente tinha dinheiro e eu não entendi porque eu tive que sair do Kung Fu e parar com o futebol, não sei. E aí que dá essa entrada pro mundo de vez na adolescência da música, né? Uhum. E logo nesse momento de adolescência, assim, me intrigava muito imaginar como que as músicas eram feitas, né? Nesse teclado, o que eu começava a fazer era tentar remontar as músicas que eu ouvia nas pistas de gravação, né?
Então era assim uma coisa, pô, como que essa bateria tá tocando? Ficava assim, tentar montar a bateria no teclado. Aí gravava uma bateria no teclado. Aí gravava a linha do contrabaixo, essas coisas. E assim eu comecei a ir para o mundo da composição e do arranjo, né? E indiretamente também do mundo da escrita, né? Porque você tem que imaginar o que foi escrito para escrever novamente, né? Então eu estava já imerso nesse mundo de escrita musical. Quando eu entro no conservatório aqui em Ribeirão, que tinha uma espécie de orquestrinha lá. Aí outro acidente financeiro, né? Que chegou um momento ali aos 14 anos que eu estava quebrado de dinheiro em casa, minha mãe inventou que era uma boa ideia entrar no McDonald's para trabalhar, o primeiro McDonald's de Ribeirão. Foi lá, fiz a carteira de trabalho, que nunca foi preenchida, mas foi feita pro McDonald's. E aí as professoras do conservatório ficaram meio condolecidas ali com, pô, a menina vai sair da escola, isso aqui, me ofereceram a vaga para escrever as partituras da orquestra, que eu já fazia à mão as minhas mesmo, em troca de ter uma bolsa do conservatório. E aí eu embarquei de vez para esse mundo da escrita. Então, ter chegado ao Música Brasília foi a consequência de 30 anos de escrita de música, né? Então, assim, quando eu entrei na faculdade aos 17, eu já tinha 3, 4 anos como carreira de escrever partitura, né? Então, é uma trajetória longa, mas que no começo ela foi muito fundamental para chegar até onde você está hoje. Dentro desse universo, né, vem a música primeiro, vem a escrita da partitura, né? Escrever as partituras. O que vem primeiro? Logo em seguida vem, imagino que a literatura. A literatura como você, Thiago, escritor. Então, a música para mim sempre foi um desafio de como sustentar a atenção no tempo, né? É o que a gente está fazendo aqui, assim, é tentar manter o interesse um do outro quando conversa. A música também tem isso. Se você parar de ouvir, a música, para você, foi um fracasso, né? Sim. Ela pode ter sido um fracasso de nascença, né? Não ter sido mal composta, mas a música se realiza no ouvinte, né? E o compositor se realiza em ter um ouvinte, né? Então, para mim, chegou um momento que, depois de ter escrito uma cacetada de música lá, eu falei assim, pô, como fazer isso sem música, né? Como manter essa atenção ao longo do tempo sem a música acontecendo, né? E aí me veio um estalo um dia falei, pô, vou escrever. Eu já vim escrevendo textos não ficcionais, né? Muitos, desde sempre tinha esse mundo da escrita, né? Mas a ficção foi um estalo de um dia. Foi uma ideia de, assim, o que seria a vida e a história de uma pessoa que vai para uma delegacia, faz um retrato falado, e o retrato falado é dela mesma. Nossa. Esse foi um ensaio, assim, sei lá, quem seria essa pessoa, né? E daí em diante, comecei a escrever e não parei mais, né? E aí o que traz o Thiago para o universo empreendedor da Presto, né? Como editor. Sim. Né? Imagino que primeiro para publicar até seus próprios livros, inicialmente, mas depois nascendo uma empresa. A Presto, na verdade, nasce indiretamente, quando começa a escrever partituras para a orquestra daqui de Ribeirão, né? Entendi. Não a orquestra sinfônica, a orquestra do conservatório, né? Isso eu tinha 14 anos. A Presto vai nascer quando eu tinha 24. Eu já entrei na faculdade trabalhando muito para professores, outros músicos da cidade de São Paulo, fazendo partituras para eles, né? E aí, já aos 24, eu já estava em vias de me formar. E foi uma consequência natural. Já fazia isso como pessoa física, né? E as coisas se avolumando ali. E era uma contracorrente, né? Porque todas as empresas dessa área, ou de prestação de serviço de partitura, ou editoras mesmo, estavam quebrando, e a maioria quebrou mesmo, quase todas quebraram. Foi um insight eu falei assim, olha, se está todo mundo parando, quem sobrar nessa área vai virar luxo, é o que acontece com todo o mercado, né? A tendência é quando os mercados se polarizam, né? Toda a faixa intermediária desaparece, sobra commodity e o mercado premium, né? Sim. Então eu falei, bom, ou eu vou valer nada, ou eu vou valer bastante. Assim, valer nada é o mais provável de acontecer. Então foi uma aposta de, enquanto todas as empresas estavam quebrando, tentar iniciar uma que falei assim, essa vai perdurar. E deu certo. A gente está desde 2005 no mercado, ininterruptamente. E o empreendedorismo foi nesse sentido, de encarar, sair do caminho típico de quem faz composição e regência, que é ir para a carreira acadêmica, virar um professor universitário, ou entrar num órgão
estatal de cultura, alguma coisa assim. Esse é o caminho que quase todos seguem, né? E eu achei que não era para mim, que eu tinha que tentar essa outra coisa, que assim, bom, se der errado, dá tempo de voltar para o mundo acadêmico, né? E até hoje não deu esse tempo. Né? Mas eu acho que vai ficar mais difícil agora. Um pouquinho mais, né? Como você falou no começo, a pequena tá chegando aí, tá no quase, né? Isso. Inclusive, ô Luiz, se tocar o telefone, você avisa ele, né? Pra ele poder sair correndo aqui. É mesmo, hein? Momento importante. Momento importante. Estreia, mas, né? Antes dela chegaram 3 livros, né? Literários. E é como... por um filho no mundo, imagino, porque tem um esforço extremamente grande, tem alma, né? Tem uma grande energia envolvida. E o primeiro deles foi Um Rim por um Trago, correto? Isso. Queria que você contasse um pouquinho de onde vem essa ideia, que você já deu o gancho, né? Mas como que foi esse primeiro contato? O Rim por um Trago é o filho da pandemia, né? Eu tinha uma série de contos já escritos, né? E estava no momento de pensar assim, poxa, eu estou fazendo livro, produzo livro profissionalmente para uma série de pessoas. Uhum. Já tem um monte de livro escrito, né? Falei assim, pô, que absurdo eu mesmo não publicar os meus, né? Entendi, perdão, eu achei que primeiro tinha vindo o universo escritor aqui, né? Depois a editora. A editora veio antes. A Presto é de 2004. Ah, entendi. Esses livros nascem na pandemia. Entendi. E nascem sequencialmente, um a cada 6 meses, assim. Eu precisei... chegou um ponto que eu decidi parar de publicar, porque tava os amigos dizendo assim, pô, peraí, mas qual que é esse livro mesmo? Tá difícil acompanhar. Você não tinha acabado de lançar, pô, não terminei nem de ler o primeiro ainda, espera um pouco, né? E foi assim, eu acho que como assim, eu digo que eu sou um artista da criação, assim, estou sempre criando alguma coisa, né? Então tem um momento que está na fase de escrever música eletrônica, o outro está fazendo música clássica, outra clássica de vanguarda, assim, tem essas ondas criativas, né? Que eu passo um tempo, alguns anos produzindo muito uma coisa só, né? E a literatura estava nesse momento de pandemia, que bom, você não existe sair para tocar, não existe sair para ouvir música, né? Então foi um momento que eu aproveitei para me dedicar para isso, né? Você ficou imerso no seu próprio mundo. E quando você fica imerso no seu próprio mundo, você dá voz à imaginação e tem que pôr isso para fora. Foi isso mesmo. Da onde vem essa inspiração? A inspiração para escrever, a inspiração para os livros é a musa, né? A musa é a razão é o público número 1, o público principal, e sempre, né? De que a gente está sempre fazendo para musa, né? Até daí que a palavra música vem de musa, né? Mas as inquietações são sempre mesmo assim, mundos imaginários. Não existe nenhum conto que seja uma pessoa, que seja uma história. Nenhuma das histórias foram histórias que eu vivi. Uhum. E, inclusive, assim, das críticas assim, que eu recebi com mais positiva, né, é o fato de o pessoa que escreveu o prefácio de Um Rim por um Trago, né, diz que, assim, que você vai se identificando com os personagens até que chega um momento que você acha que você é o próprio personagem da história, né? E isso vem, acho que, de um respeito para com os personagens, né? Muitos autores tentam se colocar nas histórias, deixar passar mensagens como um ponto de vista. Eu absolutamente tento fazer o contrário disso. Tento me tirar das histórias, porque nunca é o autor que importa, sempre a história, né? Uhum. Então, para respeitar um personagem, para aquele personagem ser verossímil, né? Para ele ser gente, se o personagem tem uma opinião contrária à minha, ele vai dizer daquele jeito, ele não vai dizer com ressalvas, né? O seu eu, pessoal, tem que se distanciar. É um despregamento assim, de ego. Isso não é o único jeito de escrever, né? Mas é o meu jeito. É o seu assim. jeito. Lendo o livro, você não vai saber... Felizmente, você não vai saber nada sobre a minha vida. Uhum. Porque a maioria dessas coisas, assim, por exemplo, tem uma das histórias do Rim por um Trago, é uma história de boteco de beira de rodoviária. Uhum. Assim, eu nem vou a bar, né? Então, assim, uma história 100% imaginada, né? Sim.
É o que vem da sua cabeça, do seu universo criativo. De estar imerso nesse mundo imaginário, como você disse, né? E eu queria, só passando rapidamente, né, pelas suas criações. Então, o primeiro foi Um Rim por um Trago. Logo em seguida, vem Sabrina. Sabrina, um conto de mel. Esse daqui foi um que me pegou, que antes da gente começar a nossa conversa, você introduziu Sim. da onde vem a ideia dele, né, o porquê de Sabrina. E eu queria que você compartilhasse essa sua visão para o nosso público, para quem está assistindo a gente. Tá certo. O Sabrina, assim, como eu disse, você é novo, não tem idade para lembrar, né, ou saber, né, que foi um mega sucesso literário brasileiro. As coleções Sabrina de banca de jornal. Eram livrinhos baratinhos, assim, impressão barata, escritos fora do Brasil, né, e traduzidos para cá. E é uma coleção de... Cada livro é escrito por uma autora ou um autor, e são histórias que não se conectam, assim, são livros que começam e terminam em si próprios, né? As histórias de Sabrina era o universo feminino da década de 70, 80, né, principalmente. E era essa mulher que, uma época que viajar era muito caro, então as histórias sempre se passavam em locais paradisíacos. Essa mulher ainda vivia num tipo de sociedade que ela provavelmente não trabalhava, ou se trabalhava era restrita a trabalhos de escritório, em funções tidas como de mulher. Era um mundo muito diferente do que a gente vive hoje. A maneira das mulheres viajarem e se emanciparem, assim, no recanto de casa, era através da leitura de Sabrina. Assim. Todas as mulheres liam, compravam muito, colecionavam. E o fim das histórias do Sabrina era a mulher que era resgatada pelo príncipe encantado, ele era tirado de uma situação em meio de opressão, eles viajavam, eles se encontravam numa situação improvável e casavam com esse homem muito rico, muito bonito, muito explorador, Conto de paisagens... Disney, né? O que era... mulher era objeto. Tinha que o Tons de Cinza o filme Tons de Cinza é uma versão mais moderninha do que eram os livros de Sabrina, né? E até essas pitadas, assim, essas apimentações da relação homem-mulher, tinha lá. A coleção cresceu tanto que surgiu as outras. Tinha a Bianca, tinha nomes de mulher. E cada uma dessas coleções, uma era mais recatada, outra era mais safadinha, outra era mais conservadora. E se chegou a ter os sub-ramos da Sabrina, né? Uhum. E então, o fim das histórias da Sabrina, todo mundo já sabia, mas queria chegar até o final, que era o casamento. Uhum. E aí eu pensei o seguinte, bom, esse mundo não existe mais, né? Em 2020, 2021, que é quando nasce Sabrina, as mulheres, muitas ganham mais do que o homem, o fim de vida ideal delas, ou assim, o fim de... Assim, o ponto culminante da vida da mulher não necessariamente, e na maioria das vezes não é mais casar. Essas mulheres, muitas não querem filhos. Então, assim, como escrever um Sabrina para o mundo em que o romance morreu? Em que as mulheres não necessariamente precisam mais casar, muitas mulheres sequer se relacionam com o homem, né? Então, assim, como que é o Sabrina de 2021? E esse foi o mote criativo mas a ideia era escrever dentro da linhagem do Sabrina, em que existe a mulher que está se libertando, que ela vai viajar, que vai ter o casamento, mas assim, como escrever um Sabrina que não seja um pastiche de época e ao mesmo tempo seja atual, né? Entendi. Legal, interessante. E aí, por último, o mais recente. Exatamente, o mais recente. O último, tomara que não. Tem muita coisa para chegar aí. O Inferno é Agora. O Inferno Agora são 10 contos sincréticos. O sincretismo é o que como se diz dessas misturas religiosas, né? Sempre que a gente vai falar em mistura, a gente tem que ter como ponto de partida de que existem religiões puras, né? Que é uma forma de abstrair, porque as religiões se tocam, esses povos conviveram, né? Mas ainda assim, a gente, com uma determinada liberdade de análise, você consegue dizer o quanto que o cristianismo é cristianismo e não budismo. Enquanto que o budismo é budismo, não é cristianismo, embora eles tenham regiões contíguas, né? Mas isso é possível menos no Brasil, né? Em que as religiões aqui já nascem misturadas. O Brasil já nasce com uma fusão de religiões, né? Dos portugueses, dos negros e dos índios, né? E dos demais imigrantes que vieram para cá, que vão trazendo outras religiões. Quando vêm os franceses não eram católicos como os portugueses, né? Outro tipo de cristianismo. Então o Brasil já é essa fusão de religiões. E aí eu comecei a pensar sobre como que
qual o papel da religião no Brasil, nesse Brasil sincrético, né? O papel da religião o papel que sobrou à religião, digamos assim, é o papel de pequenos alertas para a vida cotidiana, né? E esses alertas estão na forma dos pecados, dos mandamentos, e aí eu pensei num livro em que cada conto fosse uma metáfora criativa sobre um mandamento, mas não sobre o mandamento em si, mas o que acontece quando aquele mandamento é negligenciado, que é o que a gente, no dia a dia, ninguém para pensar, nossa, será que eu estou cumprindo o mandamento tal? Ninguém faz isso. Mas não faz isso diretamente, mas indiretamente a gente está lidando com essas consequências, né? No caso dos pecados capitais é mais fácil de entender, a gula, a preguiça, aquela coisa toda, né? Mas o livro vai em cima desses mandamentos e a consequência deles serem negligenciados. E uma particularidade desses livros é que personagens perpassam de um livro para o outro, algumas histórias voltam, né? Alguns contos continuam um no outro, e, embora eles valham por si, a leitura sequencial dos livros traz surpresa, assim, de... Você vai ver um personagem que surge num conto sem voz, e no outro ele aparece falando, esse tipo de coisa, assim. Tem uma espécie de universo, assim, que se encerra ao longo das histórias. Ô, Ti, e aí o nosso tema de hoje, né, que é a questão, o lugar da ainda chamada alta cultura na contemporaneidade. Eu queria que você, do seu ponto de vista, né, como você definiria a alta cultura literária hoje? Então, esse é o ponto, né? O que vai se chamar de esses termos alto, nobre, são termos que parcelas da sociedade foram atribuindo para si, né? Isso é o que o Nietzsche, por exemplo, vai falar no Genealogia da Moral, né? Como que essas palavras bom, belo, rico, nobre, elas nascem dentro de círculos restritos para essas pessoas se referirem a si próprias, né? Então, a alta cultura do povo que é alto, né? E até arquitetonicamente, né? Quanto mais rico, morava na parte mais alta do castelo, né? Então, essa ideia da alta cultura está associada à alteza, né? E acho que vendo por esse ponto de vista, esses termos não existem mais. Hoje não é mais nobre o nobre se vestir como um nobre, né? Você vai ver o Zuckerberg é o cara que vai vestir camiseta. Então, se o rico não quer parecer rico, qual que é a cultura que é rica? Então, ainda se referir a essas coisas como alta cultura é um problema e uma solução, né? Ele é uma solução porque você acaba se referindo a um tipo de uma tradição, mas ao se referir a uma tradição, você está talvez negando outras. Por exemplo, se referir que a alta cultura literária é a cultura escrita, europeia ou ocidental. Aí você fala, pô, como você encaixa um Ariano Suassuna dentro do leque da alta cultura? Ele é uma literatura menos sofisticada do que um T.S. Eliot. Aí qualquer pessoa que vai fazer uma análise séria disso vai dizer que são cânones de origens diferentes, mas que ocupam o mesmo panteão literário, né? E para mim a inquietação é assim, hoje já é tranquilo aceitar que... não aceitar, mas se referir a artes de origem popular como sendo uma arte elevada. Você fala de Chico Buarque, Caetano Veloso, como se fala de Schumann, Schubert, na arte da canção. Você fala do Tom Jobim, como você fala de um Gershwin. Mas assim, como fazer esse tipo de cultura existir nessa época em que a atenção foi para o espaço, né? Essa, para mim, é a questão qual que é o lugar da alta cultura, né? Porque se a gente aceita que Eliot e Suassuna são o mesmo nível de literatura, ainda assim os dois têm o mesmo dilema na contemporaneidade, né? Porque os dois precisam de atenção, os dois precisam de uma dedicação. Então, na verdade, a questão seria assim, qual que é o lugar dessa arte que precisa de dedicação? Você precisa se dedicar a ela. Você precisa se dar para essa arte, para ela te dar o que tem nela também.
embora haja benefícios do consumo instantâneo, é um tipo de conhecimento que você ganha de voltar para ele, né? E o mundo, por exemplo, do scroll é um mundo que você não volta. Você jogou a tela para cima, aquele negócio não volta mais. Rápido, passageiro. Volta, passageiro. Velocidade, então, como que você lê a Ilíada em 2023, 2024? Em quanto tempo você vai parar? Que tempo que a gente tem para pegar ali um livro que são centenas, milhares de páginas, como o Em Busca do Tempo Perdido, do Proust, que são 7 volumes pesadíssimos, assim, e longo tempo. Como que você se dedica a isso? A ópera Tristão e Isolda, que é uma pergunta que demora 4 horas para ser respondida, quem que tem tempo, quem que tem 4 horas para obter essa resposta, né? E para mim esse é o meu dilema como artista, assim, como como me colocar nesse mundo que eu produzo coisas que precisam de atenção em um mundo que ninguém presta atenção. E aí você pode dizer, mas por que vão prestar atenção em você? Essa é a pergunta mais importante para o artista de hoje, né? Sim. Primeiro, por que vão prestar atenção em você? E uma vez que você conseguiu essa atenção, o que você faz com essa atenção que você está recebendo? Como você preserva a atenção ali, né? Porque pode ser extremamente passageiro, como qualquer outra. Você acha que as instituições literárias, como prêmios literários e academias, elas influenciam na construção dessa alta cultura de hoje? Total. Isso também nas artes plásticas, nas belas artes, né? Você está na galeria X ou Y é o que te permite ser aceito pela comunidade como um artista de renome. Uhum. E você hoje se encontra nessas localidades ou não? Não, então, esse é uma decisão de muito tempo atrás para mim foi não entrar nisso, assim, não participar de concurso, nem como compositor, nem como escritor, que era assim, foi uma coisa que eu participei de 1 ou 2 e ganhei aquele negócio, e eu fiquei meio envergonhado de ter participado daquilo, assim, de receber um prêmio. Falei assim, nossa, mas se fosse outro júri ali, outro jurado, o prêmio poderia ser outro, assim. Isso não está validando nada, assim, embora seja, eu entendo quem faça, é importante, mas para mim foi um negócio que eu fiquei constrangido de ter participado. Falei, não quero mais, assim, quero tirar outro caminho, assim, a validação, o passaporte não pode ser o acaso de um júri específico, né? Por exemplo, um autor ganhar o Nobel, é muito importante lá, o Vargas Llosa, até ele ganhar o Nobel, se falava muito menos dele. E ele não passou a escrever melhor depois disso, hein? Mas, de algum jeito, depois do Nobel, os livros ficaram melhores. Os já escritos, né? Então, essas validações sociais, elas são importantes, elas mudam a percepção das coisas. Mas eu tentei jogar outro jogo. E jogando esse outro jogo, né? Quais são os desafios que você enfrenta e como você vem colocando sua energia até para mudar essas percepções? O Thiago, ele tem até conhecido seu, né? Ele participou do podcast e hoje ele tem uma livraria de autores mais independentes, né? E ele fala da dificuldade do acesso, até da aquisição desses livros, porque hoje o mundo tá diferente, é mais complexo. Você, para enfrentar esses desafios, né? Como que você vem trabalhando até para abrir o olhar das pessoas para, tipo, não é um prêmio que valida o meu trabalho, né? Ele não deixa de ser melhor ou menos importante do que outras obras literárias. Então, eu realmente eu penso que assim, a única coisa que eu posso fazer bem, com a chance de fazer bem isso, é me dedicar às próprias criações. Todo o restante eu apostei no acaso. Então, por exemplo, quando eu lancei esses livros, eu sequer tinha rede social, né? Uhum. Ainda praticamente não uso. Eu tenho enorme dificuldade de usar rede social. Não tenho site. Tem o site da Press, porque tem que ter, assim, eu tenho uma dificuldade com esse mundo de prestação de contas, assim, por exemplo, eu só trabalho com pessoas com quem eu não preciso ler o contrato, assim, se eu tiver que ler um contrato, eu não trabalho, porque não vai dar certo. Né? Uhum. Então, e esse contrato social da divulgação, que é uma coisa que os artistas têm que, é um tributo que o artista tem que pagar, eu tentei fazer outra coisa. Então, eu lancei os livros, primeiro o Limpo no Trago,
avisei uma pessoa ou outra, falei, olha só, se esse livro tiver alguma coisa de boa nele, uma pessoa vai falar para a segunda. Se 2 pessoas tiverem lido e uma delas não for minha mãe, já foi um lucro. E se 2 tiverem lido, talvez 4 leiam. E logo na primeira prestação de contas da editora, né, veio a surpresa lá de ter tido 200 livros vendidos no primeiro mês, né? E eu falei assim, caramba, pô, eu não sabia, acho que eu não conheço 200 pessoas no mundo, né? Então, alguma coisa aconteceu para isso. Então, assim, a minha maneira de lidar com esse mundo da necessidade de se divulgar é a primeira vez que estou participando de um podcast. Justamente que eu achava que, não, isso não... enquanto eu não tirei da cabeça que isso não era uma forma de me divulgar, que na verdade, se isso é uma conversa, tudo bem, mas eu não posso ir para um lugar para me vender. Então foi assim que os livros foram acontecendo. Foi de um falar para o outro e foram sementinhas sendo plantadas, né? E foi passando de um leitor ao outro. E a voz foi se expandindo. Da onde vêm suas inspirações? Eu acho que a música clássica, ela te influencia muito. Total, assim, o jeito que eu escrevo literatura, para mim é 100% ligado a um compositor chamado Robert Schumann. O Schumann ele tem músicas de grande porte, mas as grandes realizações dele são nas miniaturas, digamos assim, músicas de 1 minuto, 1 minuto e pouco. É uma coisa que a gente tem com a música popular. Pô. Se ouvir uma música que você gosta, você não ouve uma vez só, né? Você passa, às vezes, a vida ouvindo aquilo, você ouve muitas vezes na sequência, depois de anos você quer ouvir de novo. E as artes narrativas, né, como o teatro, a literatura e o cinema, sofrem muito com isso. Se você sabe o final do filme, talvez você não queira... A maioria das pessoas não vai querer ver de novo. Sim. Se você sabe... Se você já leu um livro, um romance, é difícil querer ler 2 vezes, porque se você já passou pelas surpresas todas, né? Então, meu desafio com a literatura foi... que tipo de literatura seria essa que obteria esse mesmo efeito que a música ou que o Schumann conseguiu, da gente precisar voltar para essas músicas eternamente. Entendi. Ô Ti, até pela nossa conversa, assim, eu vejo que você hoje, né, principalmente em questões de música, consome muito do que é classificado como alta cultura. Como você classifica, né, dentro do seu gosto pessoal, o que é bom e o que não é para você, né? Porque eu acho que tudo que é cultura, né? Aí vai de acordo com aquilo que você classifica como eu gosto ou não gosto. Mas não significa que é ruim ou que não tem um local, um consumidor para aquilo. Mas essas validações impactam dentro do que você consome ou do que você busca consumir? Então, na verdade, para mim é um outro caminho, assim. Como pessoa, eu tenho gosto. Eu gosto mais disso, gosto mais daquilo. Mas como um profissional da música, tem que conhecer de tudo. E tem que ser capaz de ler de tudo. Tem, assim, a formação do compositor, como eu trabalho, por exemplo, com escrita de música sob encomenda, então se a pessoa precisa de um reggae, você tem que ser capaz de escrever um reggae. Se precisa escrever uma trilha para campanha publicitária, que precisa ser um estilo de rock brasileiro, você tem que ter aquilo no ouvido. Então, por exemplo, tem uma coisa que é a Casual Friday, para as pessoas que querem ir trabalhar com a roupa diferente. Para mim, a sexta-feira é o dia de ouvir algo que eu não viria por gosto próprio, nem por razões de trabalho. Sim. Então, sexta-feira, horário de ouvir música, pelo menos 1 hora por dia, eu vou ouvir algum shuffle de algo que o trabalho ou o gosto não me levaria a ouvir. E eu faço isso há muitos anos. Então, assim, eu acabo conhecendo coisas, falo assim, pô, isso é bom. E jamais conheceria, né? Assim, até, sei lá, um reggaeton espanhol, esse tipo de coisa. Assim, eu falo, pô, esse cara é bom. E eu acredito que a intuição é uma forma de aprendizado esquecida, né? Você incorporou que aquilo que você sabe algo que para você é bom ou é ruim. E quando você tem contato com alguma coisa, você aplica esse conhecimento sem se dar conta de que está aplicando, né? E eu confio nisso.
A gente tem isso com pessoas, né? Você encontra uma pessoa, você tem um feeling de que aquela pessoa vai ser boa para você, é confiável, não é? Tem surpresas, na maior parte das vezes, esse primeiro contato diz, e acho que a gente tem isso também com música, né? O importante é não se fechar para esses universos que estão se renovando, né? E existem a despeito de você, né? E até, como eu disse, nessas ondas de criativo que eu tenho, sei lá, tive a época de ter que escrever música por um trabalho que foi encomendado. A ideia era fundir música eletrônica com músicas de capoeira e um tipo de música raiz brasileira. E, assim, o que daria dessa união de dois mundos? Essa foi a ideia de um produtor musical. E músicas foram escritas com isso, fundindo trap com Exu Marabô, por exemplo. Uhum. São assim, contrapontos, e assim, né? como que eu lidaria com isso se eu tivesse me restrito ao que alguém um dia chamou de alta cultura, né? Eu acho que o importante hoje é você identificar as qualidades no contexto, nos diversos contextos que isso está, né? Ti, infelizmente nosso tempo aqui é curto, a hora passa assim, e a gente já está caminhando aqui para o final, mas antes da gente chegar na nossa uma última perguntinha que eu quero te fazer. Eu queria pedir para quem está nos assistindo, né, para curtir esse vídeo, comentar, deixar o like aqui, seguir no YouTube, seguir no Instagram, né, porque são eles que também fomentam o canal. Se não tem eles, não tem canal, não tem os papos aqui. Público, né? Exatamente. Mas a última pergunta, na verdade a penúltima. Projetos futuros, quais são? Agora que sua vida está prestes a se transformar, né? Quais são os planos? Olha, é triste dizer, mas não tem plano. Eu acho que é melhor. É o seguinte, na verdade, já tem um livro que está quase escrito na cabeça, assim. Eu escrevo sem anotar, então já tem um próximo livro, que já tem até título, que o próximo livro vai se chamar Prosaicos, que é 12 contos e 99 centavos. Nossa. Que vai ser o livro sobre os esquecíveis, né? Essas pessoas que são ignoráveis no cotidiano, sabe? O livro das pessoas que desaparecem na vida cotidiana. Eu quero voltar a me dedicar a um tipo de composição, voltar a tocar mais, que esse tempo produzindo muita partitura, você passa mais tempo escrevendo música no computador do que nos instrumentos, né? E acho que é isso. E voltando para Ribeirão agora, né? Voltar a morar em Ribeirão depois de muito tempo, tentar me inserir na cena local, assim, acho que é uma coisa importante, assim, de entender o que estão fazendo aqui, conhecer os artistas da cidade, como você, um deles, né? E acho que o primeiro plano é esse, assim, voltar a viver esse contexto, passar dessa grande produção de músicas aí, de partituras para Música Brasília, é um projeto que vai até 2025. Aí acho que voltar para o mundo da composição, tocar, mas no primeiro fôlego vai ser escrever o próximo livro. Legal. E para a gente finalizar, eu gostaria que você deixasse aqui uma frase para registrar aqui sua participação. Olha, frase, acho que eu podia dar a do Schumann, que está no Rim para um Trago, que eu gosto muito, que usei ela como epígrafe, né? Que é compor é lembrar música que nunca foi escrita, né? Ou seja, essa aposta no ancestral. Magnífico. Muito obrigado pela sua participação. Amei a sua presença. Acho que teríamos muito ainda para conversar. O convite fica estendido para voltar aqui, para a gente conversar ainda mais. E agradecer a todo mundo que nos assistiu. Muito obrigado. Agradeço quem assistiu. Desculpa alguma coisa. Imagina. Obrigado, Léo. Gente, até a próxima. Fechou.